Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que vira de cabeça para baixo uma crença bem comum, a de que somos seres puramente racionais. A grande provocação é: e se a nossa identidade não for definida tanto pelo que a gente pensa, mas, na verdade, por aquilo que a gente ama? Pois é, vamos fundo disso. O filósofo James K. A. Smith joga essa pergunta no nosso colo e ela é poderosa. E se o que nos move, o verdadeiro motor da nossa vida, não for a nossa mente, mas sim o nosso coração? E se o que realmente nos define não são nossas crenças, mas nossos desejos, nossos amores? Essa pergunta é a base de tudo que a gente vai ver aqui. Então, para começar, vamos entender o argumento central. A ideia de que, na nossa essência, somos criaturas de desejo. Muito, mas muito mais do que criaturas que só pensam. Para pensar um pouco, a nossa cultura, principalmente a partir do iluminismo, meio que nos treinou a enxergar as pessoas desse jeito, sabe? Como se fôssemos basicamente cérebros com pernas. A gente acredita que, se tiver informação certa, as ideias corretas, pronto, vamos agir do jeito certo. É uma visão que bota todo o peso da nossa identidade na nossa capacidade de raciocinar. E aqui o contraste fica claríssimo, né? Uma virada radical. A gente sai do famoso penso, logo existo do Descartes para uma afirmação completamente nova. Amo, logo existo. Ou seja, a identidade não viria só da nossa consciência racional, mas das nossas paixões, dos nossos desejos, daquilo que o nosso coração foi treinado para querer. Certo. E o que acontece quando essa visão super focada no cérebro é aplicada em áreas como a fé ou em sistemas de crenças? Vamos dar uma olhada no impacto disso. Bom, a consequência prática é essa aqui. A gente acaba com cabeças cheias de informação, mas com corações vazios. Quando a fé vira só um checklist de doutrinas, o grande objetivo passa a ser ter as crenças certas, a tal da ortodoxia. O problema é que isso pode até gerar pessoas que sabem muito, mas cujos desejos, paixões e, no fim, a própria vida continuam exatamente os mesmos. Não há transformação real. E aqui está o ponto-chave. Segundo Smith, não existe um lugar neutro na vida, um ponto zero onde a gente não está sendo influenciado por nada. Pensa bem, cada prática, cada rotina, desde o jeito que tomamos café até a série que a gente maratona à noite, tudo isso está nos moldando. Tudo isso está ensinando ao nosso coração a amar alguma coisa. A questão, portanto, não é se estamos sendo formados, mas pelo que. É aqui que a análise fica fascinante. Se tudo nos forma, então essas práticas que nos moldam, que o Smith chama de liturgias, estão acontecendo em todo lugar, o tempo todo, e não só em ambientes religiosos. É fundamental a gente entender essa palavra de um jeito novo. Liturgia aqui não é só o culto de domingo. É qualquer ritual, seja ele secular ou sagrado, que pela repetição captura a nossa imaginação e treina os nossos desejos. São os ritmos que nos ensinam, mesmo sem a gente perceber, o que é a vida boa. Vamos pegar um exemplo bem forte, o shopping center. Ele não é só um lugar para comprar coisas, né? Ele é um verdadeiro templo do consumo. A arquitetura, a música ambiente, os anúncios, tudo isso funciona como uma liturgia que nos ensina a sermos consumidores, a encontrar nossa identidade e felicidade naquilo que a gente compra. E a mesma coisa vale para a academia. É um espaço que, através de rituais de esforço, de repetição, nos ensina a amar uma certa imagem corporal, a valorizar a produtividade, a buscar a auto-otimização. Ela está ali moldando o nosso desejo por um ideal bem específico de corpo e de performance. E as marcas, então? Elas são mestres nisso. Pensa no cheirinho de café e na música do Starbucks, ou na luz baixa e no perfume de uma loja como a Hollister. Elas não vendem só um produto, elas vendem uma experiência sensorial completa. Elas nos evangelizam com cheiros, sons, uma estética toda particular que vai formando nossos hábitos e nos ensinando a associar aquela sensação de bem-estar com a marca delas. Ok, se a gente está sendo constantemente formado por essas liturgias do dia a dia, a pergunta que fica é: como podemos, então, treinar intencionalmente os nossos corações para amar coisas melhores? É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Esse processo de 4 passos é a chave de tudo. Olha só, tudo começa com uma prática, algo que a gente repete. Com o tempo, essa prática se torna um hábito, uma coisa que a gente faz quase sem pensar, no automático. Mas não para aí. Esse hábito começa a esculpir o nosso desejo, treinando o nosso coração a se inclinar naquela direção. E por fim, esse desejo vira a lente através da qual a gente enxerga o mundo. É a nossa visão da realidade. Eu adoro essas metáforas. A liturgia não é só algo que a gente faz, é um sistema educacional para os nossos afetos.
É tipo uma academia para o amor, onde a gente exercita e fortalece nossos desejos em uma direção específica. Seja essa direção o consumo, seja a compaixão. E aqui está o ponto central, a ideia mais importante. A verdadeira transformação não acontece só adquirindo mais informação. Ela acontece através de hábitos corporais, de práticas que envolvem o corpo todo. É preciso praticar um novo jeito de viver para começar a desejar esse jeito de verdade. Para a gente fechar, vamos trazer tudo isso para um campo mais pessoal, para uma reflexão sobre as nossas próprias vidas. A mensagem aqui é muito forte. Aquilo que a gente adora, seja no shopping, na academia ou numa comunidade de fé, cria o nosso intérprete interno. As nossas práticas definem o filtro, a lente através da qual a gente vai enxergar o todo o resto. E essa frase inverte totalmente a lógica que a gente costuma ouvir. A crença não é o ponto de partida, é o ponto de chegada. A gente começa com a prática, com o amor, e são eles que dão forma e sustentam a nossa crença. A gente meio que ama o nosso caminho para dentro da fé. E assim, a gente termina com essa pergunta para todo mundo levar para casa. Olhando para as nossas rotinas, para os nossos hábitos, para os rituais que preenchem os nossos dias, o que eles estão realmente fazendo com a gente? Para onde eles estão apontando o nosso coração? Porque no fim das contas, a identidade de uma pessoa não é só aquilo que ela pensa, é aquilo que ela ama.